Então, pessoal, eu estava revendo aquele vídeo em que havia rolado o episódio fatídico lá na CCJ, em Brasília, né? Envolvendo os deputados Nicolás Ferreira, que todo mundo sabe que é um dos bolsonaristas mais falados no momento, né? O André Janones, que é opositor do bolsonarismo, isso aí também todo mundo sabe, e o Rui Costa, que é o presidente da casa, né? O Rui Costa aparentemente havia chamado o Nicolás Ferreira de chupetinha, apelido esse que havia sido criado pelo youtuber Felipe Neto. Inclusive, pelo que disseram na internet, o Felipe Neto estaria se vangloriando de ter justamente criado esse apelido. Eu acho que é o máximo que ele poderia fazer, né? Enfim, aí tá. Os próprios André Janones e Nicolás Ferreira haviam dito que o chupetinha, que poderia ter vindo da boca do Rui Costa, havia sido dito pelo André Janones, cara, não pelo Rui Costa. O Nicolás Ferreira havia falado isso aí numa entrevista com o Pânico, recentemente, até porque o episódio também havia sido recente. Mas, cara, eu revi o vídeo por diversas vezes, cara. Mais próximo do que eu poderia concordar seria que o Rui Costa havia sido dublado pelo Janones, mas acontece que você vê os movimentos da boca do velho, dá pra sacar que ele havia dito de fato vai chupetinha. Ele poderia ter sido dublado nessa, mas ele de fato havia falado vai chupetinha. Conduzindo aqui para minha pergunta, para o meu tempo, por gentileza, presidente. Não é fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente, eu preciso Aí falar. não fala não. Deixa Peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, por favor. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no Conselho de Ética. Então todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Vai, Chupetinha. Vai, Chupetinha. Vai, Chupetinha. Certo? Eu penso assim, cara, eu meio que fico naquela questão de você estar em cima do muro com medo de estar errado ou não, certo? Mas ao que parece, o Rui Costa de fato havia dito vai chupetinha. Ele havia dito isso aí. Mas enfim, cara, eu acho que eu até havia pensado que o Nicolás Ferreira, ao acreditar esse vai chupetinha aí ao André Janones, poderia ter entrado numa espécie de conluio aí pago pelo Rui Costa, certo? Mas, cara, obviamente não foi isso, apesar de eu não ter total confiança no próprio Nicolás Ferreira. Mas, cara, o Rui Costa havia dito vai chupetinha. Não que isso aí fosse tão importante e tudo mais, mas, cara, eu penso assim, o Rui Costa é um senhor, ele deve ter uns 70 e tantos anos, se bobear. Ele partir para essa zoeira, fica meio complicado de você, entre aspas, tancar, justamente vindo da boca de um velho. Fica difícil, cara, porque, você pode esperar isso aí de alguém gritalhão e, obviamente, mais jovem que o Rui Costa, como o André Janones, ou então de qualquer outro político ali que esteja, na base dos 40 anos de idade, Porque, por mais que o sujeito tenha 40, ele mantém ao menos um resquício de juventude a ponto de querer zoar alguém. É só você pegar aqui, o, entre aspas, mentor do Nicolás Ferreira, pelo menos é o que parece ser, o Eduardo Bananinha, Eduardo Bolsonaro, ele também teve aí os seus momentos de zoeira, se bem que pouco, porque o cara, apesar de aparecer muito mais do que os demais irmãos dele, ele não não, certo? Mas enfim, fica aquele negócio. O Nicolás Ferreira já começou muito mal a sua trajetória enquanto deputado, a partir do momento em que quis aparecer, quis, como eu já havia falado em um vídeo anterior, quis conciliar o trabalho, entre aspas, de influencer com o de político.
por mais que ele seja jovem, que naturalmente tem esse pensamento de querer aparecer, de querer fazer alguma coisa para aí ficar nas paradas de sucesso, o sujeito tem que tancar o ônus dessa exposição toda. Eu havia falado também em um vídeo anterior e foi completamente desnecessário ele ter zoado a Thaís Carla, cara. Porque, você pega a Thaís Carla, é gordona, ok, cara. Ok, todo mundo sabe disso. É só você olhar para aquele bolo de merda para constatar esse tipo de coisa. E ela, como diversas pessoas devem saber, tem gosto em processar as pessoas. Tem gosto em processar os outros. Aí, você ganha um desses processinhos aí, dessa Thaís Carla, de bobeira, cara. De bobeira, tá certo que você pode ter grana aí pra indenizá-la, né? O Nicolas Ferreira não é uma pessoa, digamos assim, pobre. Mas enfim, cara, vai ser uma grande perda de tempo se isso aí acontecer. Aí teve aquele episódio onde ele botou uma peruca, o que mesmo, para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, se chamou de Nicole e tudo. Cara, você tá arrumando mais alcunhas pro pessoal ficar te flechando, ficar te incomodando com isso. Por mais que você seja paciente, esse tipo de chacota pode se transformar em ódio, ou então até mesmo já pode ser uma demonstração de ódio por parte da militância esquerdista. Sacou? Por mais que você saiba desde o começo que se eleito deputado o pessoal não te deixaria em paz, ok, cara, mas pra que você vai arrumar mais sarna pra se coçar? Então eu acho que não foi uma boa estratégia do Nicolas, cara. Por mais que ele queira aparecer e tudo mais, cara, não foi uma boa estratégia. Porque senão fica praticamente como aquela situação vivida pelo Arthur Moledo Duval, lá na Alesp, onde ele não havia agradado. Se bem que o sujeito também não tem a obrigação disso, mas eu acho que para você conviver em um ambiente com diversas pessoas de opiniões, de ideologias diferentes, cara, você não deve nem pensar em querer aparecer por cima deles, cara. Porque você vai desagradar muita gente justamente dos dois espectros. O que aconteceu com Mamãe Caguei lá foi aborrecer as pessoas de esquerda e as pessoas de direita. Aí então, quando ele havia sofrido aquele exposed por conta dos áudios de WhatsApp que ele havia feito, o sujeito foi buscar justamente uma das inimigas ideológicas dele, a Isa Pena, que convivia com ele lá na Alesp, para querer saber o que faria, cara, o que eu vou fazer, e tudo, porra, cara. E ela fez um vídeo debochando dele, cara. Fez um vídeo debochando do cara. Certo? Aí pra você ver como ele não tinha amigos lá na Alesp. Não tinha amigos lá. Porque se ele tivesse amigos, se tivesse pessoas que, você poderia taxar como confidentes dele, ele não cometeria esse negócio de, vou falar lá com a Isa Pena. Porra, Isa Pena, feminazi do PSOL, que com certeza considera ele como de direita, apesar dele ser social-democrata, assim como Kim Kataguiri, assim como aquele Fernando Holliday, que tá pagando de bolsonarista agora, Ele tá pagando de bolsonarista agora porque ele havia perdido a eleição para deputado, nessas últimas aí que ocorreram ano passado, certo? Porque se ele tivesse eleito deputado, ele não ficaria pagando de bolsonarista. Tenho certeza disso aí. Eu tenho certeza disso. Aí, enfim, cara, a Isa Pena te acha um inimigo. Aí tu vai lá pedir conselho pra ela, cara. Ela vai querer te ferrar, ela vai querer te esculachar. E dito e feito. Como eu havia falado, debochou de você. Aí você pega, voltando para a situação do Nicolas Ferreira, para fechar esse papo, cara, vai querer aparecer tanto assim, você vai ter que tancar o ônus, cara. Bom, ele sabe disso aí, mas no sentido de ficar sendo ridicularizado, e vai chegar um momento
onde esse ridículo vai ser maior do que seus feitos enquanto deputado. É só você ver o que aconteceu com o Jair Bolsonaro, cara. Ele fez uma pancada de coisa nos 4 anos enquanto presidente, apesar da pandemia, mas ele é conhecido pelas pessoas de esquerda, né? Se bem que elas nunca reconheceriam, né, que ele havia sido um bom presidente. Ele é conhecido, ele quebrou o Brasil, ele ferrou o Brasil. Ele não ferrou porcaria nenhuma, mas tem muita gente que acha que ele havia ferrado. E aí? Então, eu não sei se o fato dele supostamente andar, ter como mentor aí o Eduardo Bananinha, estivesse fazendo com que ele, né, ficasse aparecendo tanto assim, lá com seus colegas de trabalho lá em Brasília. Mas então, cara, eu acho que ele só vai reconhecer isso aí pela dor, cara. Só vai reconhecer pela dor. E é complicado, porque esse sujeito aí foi o deputado mais votado do Brasil, cara. Como é que ele vai querer representar os seus eleitores aparecendo, colocando peruca? Porra, cara, não dá, né? Não dá.